O universo está cheio de surpresas, e astrônomos usando o Observatório de Raio-X Chandra fizeram recentemente uma observação surpreendente. Na constelação de Peixes, os cientistas descobriram uma anã branca chamada G2938 que está devorando os planetas que orbitam ao seu redor. A poderosa gravidade da estrela morta está despedaçando os planetas que um dia foram massivos, transformando-os em pedaços quentes e brilhantes de plasma. Mas nem todos os planetas são consumidos sem lutar quando se trata de serem devorados por sua estrela hospedeira. Às vezes a estrela acaba se metendo em algo maior do que pode mastigar. Astrônomos da Universidade da Califórnia descobriram que enquanto estrelas conseguem consumir pequenos planetas como a Terra sem problemas, se um planeta super-Júpiter mergulhasse em uma estrela, isso criaria uma onda de choque enorme que poderia fazer a estrela expelir toda a sua atmosfera de plasma extremamente quente para o espaço. Esse processo é tão intenso que pode até despedaçar a estrela de dentro para fora. O impacto é tão violento quando um planeta colide com uma estrela que ele se despedaça e lança matéria e gás para o espaço. A matéria e o gás ejetados podem então se juntar e formar um mundo totalmente novo. No entanto, esses planetas expulsos muitas vezes precisam enfrentar condições adversas enquanto viajam pelo espaço por conta própria. Como esses planetas errantes conseguem dobrar as leis da física para se adaptar ao seu novo lar no frio profundo do espaço, e que outros mundos estranhos o universo guarda. Em outras palavras, planetas errantes são planetas que foram ejetados de suas órbitas originais e agora vagam pelo espaço sem um rumo específico. Esses planetas são um grande mistério para os cientistas. Estima-se que existam bilhões deles apenas na Via Láctea. Os astrofísicos descobriram que os planetas de sistemas estelares jovens, onde os protoplanetas competem por material de construção, têm maior probabilidade de se tornarem planetas errantes. Nesses sistemas, os planetas colidem uns com os outros ou se aproximam demais em órbita, fazendo com que um planeta maior empurre um menor para o espaço. Mas mesmo planetas mais antigos não estão imunes a serem lançados ao abandono. Uma estrela ou buraco negro que passa por perto pode perturbar o delicado equilíbrio de um sistema planetário estabelecido, ejetando um ou mais planetas de suas órbitas. Um planeta exilado aguarda um destino terrível. Uma vez fora de seu sistema estelar, sua superfície esfria até a temperatura do espaço exterior, menos 270 graus Celsius a 455 graus Fahrenheit. Se o planeta tiver oceanos de água líquida, eles se transformam em gelo. Tal planeta não teria estações do ano nem ciclo de dia e noite. Mas o professor Manasvi Lingam do Instituto de Tecnologia da Flórida acredita que a vida ainda pode florescer em planetas errantes. Como isso é possível? Imagine um planeta rochoso e errante, similar à Terra. Ele pode emitir calor do seu núcleo por bilhões de anos. Esse calor poderia ser forte o suficiente para derreter qualquer gelo em sua superfície e formar corpos de água. Na Terra, já observamos esse fenômeno. Cientistas descobriram lagos e rios de água líquida sob o gelo da Antártica, lar de micróbios, moluscos e peixes estranhos. Formas de vida similares podem existir sob o gelo de planetas errantes. E se um planeta assim tivesse uma atmosfera densa de hidrogênio, a vida poderia até mesmo existir em sua superfície. Caso o mundo errante consiga manter sua atmosfera, ele impedirá que o calor proveniente do núcleo escape para o espaço aberto. Uma grande lua, geralmente em órbita de tais planetas, também adicionaria calor, esticando e comprimindo seu vizinho com a força da gravidade. A ideia de existirem tais planetas é apenas uma hipótese, mas utilizando os interceptores de objetos exoplanetários, a NASA em breve poderá verificar se eles existem. Os interceptores de objetos exoplanetários são sondas compactas de propulsão radioisotópica elétrica. Se um planeta vagabundo ou outro corpo celestial acabar entrando em nosso sistema solar, interceptadores viajarão até ele, coletarão amostras e voltarão para a Terra. Naves
espaciais com essa tecnologia podem até alcançar um objeto interestelar e retornar ao nosso planeta com amostras em até 10 anos. Mas planetas exilados não são os únicos planetas que intrigam os cientistas. Localizado na constelação de Virgem, a 2.300 anos-luz de distância de nós, está o PSRB 1257+12. Também conhecido como Poltergeist. Esse planeta tem sido há muito tempo uma fonte de mistério e intriga para os astrônomos. Sua existência é particularmente desconcertante porque ele orbita um pulsar, que se forma quando uma estrela massiva colapsa em uma explosão violenta, deixando pouca chance para que quaisquer planetas orbitando-a sobrevivam. No entanto, contra todas as probabilidades, Poltergeist não apenas sobreviveu, mas permaneceu intacto e ileso. Os astrônomos descobriram que o planeta é composto de detritos espaciais. Após uma explosão de supernova, uma infinidade de fragmentos de corpos celestes destruídos foram lançados ao espaço e, ao longo do tempo, eles formaram o Poltergeist. De acordo com os cientistas, o planeta deve ter uma superfície sólida e rochosa. O campo magnético de sua estrela é uma das fontes mais poderosas de radiação de micro-ondas, e Poltergeist está constantemente sujeito à radiação ionizante. Essas condições são mortais para todos os seres vivos, mas não nesse planeta. Estudos recentes sugerem que uma atmosfera densa e extensa poderia tornar Poltergeist habitável, pois ela protegeria o planeta de raios X e raios gama prejudiciais. No entanto, os níveis de radiação no planeta ainda são muito mais altos do que os da Terra, o que limitaria sua habitabilidade apenas a organismos simples em vez de formas de vida mais complexas. Por exemplo, na Terra, uma bactéria resistente chamada Deinococcus radiodurans mostrou a capacidade de sobreviver em níveis de radiação 500 vezes mais altos do que os seres humanos podem suportar. Portanto, é possível que organismos semelhantes também possam sobreviver em Poltergeist. O enorme exoplaneta Beta Pictoris b, localizado a 63 anos-luz da Terra, é outro mundo único. Ele havia ficado escondido dos cientistas por muito tempo na camada densa de gás e poeira ao redor de sua estrela jovem. A estrela Beta Pictoris tem apenas cerca de 20 milhões de anos. Em 2022, os astrônomos descobriram 30 exocometas no sistema da estrela, muito semelhantes em tamanho aos cometas em nosso sistema solar. Depois de anos observando através de um véu de poeira espessa, os cientistas finalmente viram o verdadeiro rosto de Beta Pictoris b. Durante 4 anos, os cientistas acompanharam o movimento do planeta. No entanto, de acordo com os cálculos dos astrônomos, o gigante gasoso tem uma temperatura de 1.451 graus Celsius, 2.644 graus Fahrenheit, o que não deveria ser possível a essa distância de sua estrela. Uma possibilidade é que o calor esteja sendo retido devido à grande massa do planeta e à densa cobertura de poeira, uma hipótese que ainda precisa ser confirmada. No reino dos gigantes gasosos maciços, há outro corpo celeste que reina supremo sobre Júpiter. AB Auriga IB, detectado por astrônomos em 2022 na constelação de Auriga, tem 9 vezes mais massa que o gigante gasoso do nosso sistema solar e um raio 1,12 vezes maior que o de Júpiter. Os cientistas chamam AB Auriga IB de planeta elefante. E ele ainda está se formando no sistema de sua estrela jovem, que brilha 38 vezes mais intensamente que o Sol. Além disso, o planeta continua crescendo, desafiando todas as leis físicas. Ele fica nos arredores de seu sistema estelar, mais de 2 vezes mais distante do que Plutão está do Sol e quase 100 vezes mais longe do que a Terra está de nossa estrela. Um ano no exoplaneta dura 587,7 anos terrestres. De acordo com modelos científicos padrão, a essa distância da estrela, AB Auriga IB não poderia ter adquirido uma massa tão grande. Normalmente, isso acontece porque matéria e gás são atraídos pela gravidade em direção ao núcleo do protoplaneta, mas parece não haver muito material de construção para o planeta nos arredores do sistema estelar.
Isso significa que a B Auriga IB deve ter se formado de uma maneira diferente. É possível que os planetas possam nascer a partir de detritos espaciais. Quando o disco ao redor de uma estrela jovem esfria, sob a influência da gravidade, às vezes se fragmenta em pedaços do tamanho de planetas. Um desses pedaços pode ter contribuído para a formação do gigante planeta. Ele continua a crescer ao absorver o gás ao seu redor, que ainda é abundante no sistema estelar jovem. Em termos de massa, a B Auriga IB está se aproximando de um limite que o separa de uma anã marrom. Mas vamos dar uma olhada em outro sistema onde há uma notável desproporção de tamanhos. O planeta GJ 3512b está apenas a 30 anos-luz da Terra. Trata-se de um gigante gasoso da constelação de Ursa Maior e tem metade do tamanho de Júpiter. Ele orbita uma anã vermelha que é quase 5 vezes menor que o Sol e 50 vezes mais fraca. A massa da anã vermelha GJ 3512 é de no máximo 270 vezes a massa do planeta, enquanto o Sol é cerca de 1050 vezes mais massivo que Júpiter. A descoberta de um gigante gasoso como o GJ 3512b orbitando uma estrela pequena desafia as crenças convencionais sobre a formação planetária. Anteriormente pensava-se que apenas planetas do tamanho da Terra ou superterras mais massivas poderiam existir em tais sistemas, e que gigantes gasosos não poderiam se formar ao redor de estrelas pequenas devido à falta de gás e poeira em seus discos. No entanto, essa suposição pode ter sido devida à dificuldade de detectar tais planetas na luz fraca de suas estrelas-mãe. Acredita-se que esses gigantes se formem a partir de detritos em discos estelares, mas a escassez de material no disco de uma estrela pequena torna a presença de um gigante gasoso como o GJ 3512b